Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. Hoje nós vamos conversar sobre política. Vamos tentar analisar um pouco do contexto atual, para onde estamos indo, não só na cidade de Goiânia, não só no estado de Goiás, mas um pouquinho do Brasil. Mas com a ótica dos movimentos juvenis dos anos 80, 90 e até o presente momento. E o nosso convidado para isso é ele, José Nicolau de Oliveira Neto, meu irmão, meu amigo, José Neto. Tudo bem, Neto? Tudo bem, Giovanni? Tudo bem com vocês? Neto, prazer ter você aqui no programa Controverso. E quando eu estava conversando aqui com a nossa direção, né, de jornalismo, o pessoal falou assim, olha, e o que nós vamos abordar com o Neto? Eu falei assim, olha, o Neto para mim é uma personalidade que qualquer pessoa política no estado de Goiás precisa conhecer. Você foi testemunha dos grandes movimentos dos final dos anos 90, começo dos anos 2000, foi candidato a prefeito, né, numa força jovem violenta, e é um pouco disso aí que eu queria que você desse seu testemunho aqui no programa. Ô, Giovanni, eu agradeço pelas palavras, primeiro porque você é meu amigo, é um irmão, um ídolo, uma pessoa que eu admiro e tento seguir um pouquinho dos seus passos, ainda aprendendo. O movimento político de juventude, Giovanni, e de estruturas políticas partidárias, ele sempre foi muito rico no Brasil. O Brasil sempre teve uma característica muito voraz nesse sentido, sempre formou grandes quadros, né? Nós tivemos aí um exemplo breve aí, Marconi Perillo, Leandro Senna aqui em Goiás, Edilberto. Nós tivemos o próprio Fernando Henrique Cardoso, oriundo do movimento estudantil. Então nós temos no Brasil uma formação de quadros espetaculares dentro do movimento estudantil, dentro do movimento de juventude, dentro do movimento classista também, que tem ali os seus classistas jovens. Eu preciso que a minha plateia ela possa identificar você um pouco melhor. Eu falei que você foi candidato a prefeito de Goiânia, mas na verdade teve coisas muito mais importantes. Você foi diretor do DCE, você foi presidente do DCE da Universo, mas você foi um dos diretores da Uni. Você foi presidente estadual do Partido Pátria Livre. Fundador também. Isso que eu ia falar, mais do que presidente aqui, você foi um dos fundadores desse partido e fez parte da Executiva Nacional. Você foi secretário aqui na Prefeitura de Goiânia e você foi presidente do CETRAN de Goiás. Ou seja, você tem uma carreira de participação política e de construção política. O que é que moveu aquele jovem de 20 e poucos anos a seguir por esse caminho, sem deixar o empreendedorismo, né? Também, né? Sim, Giovanni, o que mais move é realmente poder contribuir para uma cidade melhor. Eu acho que a gente contribuir pela nossa sociedade, a gente pode contribuir de várias formas. Porque não faz sentido na vida eu querer só ganhar dinheiro, juntar fortuna e deixar um problema para minha família administrar. Na onde eu passei, nos órgãos que eu passei, eu transformei esses órgãos, essas entidades, em grandes entidades. Então é para provar para todo mundo que a gente consegue fazer com pouco, que a gente consegue dar resultado para a nossa sociedade e sem querer fazer a política pequena, mesquinha, tirar benefício próprio, enriquecer ilicitamente, ou seja, fazer a velha política. Eu tenho 20 anos de estrutura política e tenho 20 anos que eu estou trabalhando da mesma forma e cumprindo o meu papel com primazia. O que faz mover é realmente o amor que eu tenho em deixar uma cidade melhor para minha filha, para o teu filho, que é da idade da minha filha, para os filhos deles, para os amigos deles, porque não faz sentido eu passar por essa terra e não deixar melhor por onde eu passei. Você fez grande parte da sua história, você hoje está com 45 anos, a juventude é ainda um espírito jovem, mas a idade já de um homem maduro, né? Mas essa construção da juventude, nós chegamos em 2021, de acordo com o Data Senado, um levantamento que foi feito de pesquisa, na 20ª edição de pesquisa Panorama Político, levantava que em 2021, 58% da nossa juventude tinha um total descrédito com política total. E não se considerava ideologicamente, quando eram perguntados, nem ligados à direita, à esquerda, nem centro. Ou seja, eram apolíticos. Eu tenho 55 anos, tenho 10 anos à sua frente.
Você me disse, né, que olha, eu olho para você, pô, sou fã e tal, a minha geração deixou algo para a sua geração, 10 anos. Mas a sua geração, você não acha que deixou assim um certo descontentamento? Ou foi porque a minha geração chegou no poder e ela não usou bem o poder? Não, eu acho que toda geração ela deixa algo. Algo de bom e algo de ruim. Toda geração faz isso. Qual é a ótica e qual é a leitura que você faz e o que você quer absorver dessa geração. Eu acho que a sua geração ela foi privilegiada. É uma geração de Eduardo Campos, é uma geração que conviveu com algumas pessoas. Ciro Gomes, por exemplo, que é um cara... Fiz campanha pro Ciro Gomes. Sim, é um cara Uma magnífico. identidade grande. Coordenei a campanha do Eduardo Campos quando ele foi candidato a presidente. Coordenei a campanha do Ciro Gomes quando ele foi candidato a presidente. O que eu quero dizer com isso? Eu fiz a campanha, atuei na campanha do Ciro nessa última eleição aqui em Goiás e teria participado da campanha do Eduardo Campos, que eu achava ele realmente um grande nome, se eu não tivesse ajudado na campanha da Dilma na época. Da Dilma, né? Então, e quando a gente faz essa leitura, Giovanni, de qual geração, do que tem de bom, de uma para outra, o que tem de melhor, a gente acaba tendo uma baliza que é o seguinte: eu vou ler as coisas pela minha régua. E a minha régua, a sua e de maioria dos que estão nos assistindo, ela tem dois fatores primordiais. Nós fazemos uma leitura e um julgamento moral e um julgamento legal. Então, quando nós começamos a fazer esse julgamento, nós começamos a não recepcionar a mensagem de forma límpida. Quando eu não recepciono a mensagem de forma límpida, eu não consigo entender o que o Giovanni me diz. Então, muitas vezes as gerações não conseguem compreender o que a outra está dizendo, porque nós temos os nossos conceitos e não queremos compreender o que o Giovanni está me dizendo, o que o Giovanni está me ensinando. E é muito isso. Você foi professor, eu fui professor universitário, nós sabemos disso. Você está explicando para o aluno, mas o aluno está interpretando e entendendo da maneira que ele quer. E nós temos que entender que a sociedade também é assim. E essa dificuldade hoje, essa dicotomia que nós vivemos hoje na sociedade, é por conta do individualismo. Quanto mais nós pregarmos e a gente começar a trabalhar essa questão do individualismo e colocar as pessoas distantes uma das outras, a gente vai ter mais dificuldade de comunicação, porque vale a minha verdade e não um contexto, uma realidade, uma sociedade. A nossa sociedade tem coisas boas demais acontecendo, só que nós não queremos enxergar. Deixa eu tentar trazer aqui para o meu telespectador uma coisa um pouco mais prática. Pode ser? Sim. Então vamos lá. Neto, o que está faltando hoje, então, para nós termos uma política mais efetiva e que possa ser melhor cobrada, é um maior diálogo? É um diálogo e participação. Nossa sociedade tem que participar de verdade. A sociedade não pode tratar a política como um problema do político. A política é um problema nosso, meu, seu, de todos nós. E se nós não participarmos e não entendermos, vamos dar um exemplo. Teve um vereador, não vamos falar o nome, que propôs criar um município do Jardim Guanabara. Beleza. Cara, não tem problema dele propor, só que isso é inconstitucional. Para o eleitor lá do Jardim Guanabara, que achou que ia ser bacana, que ia participar do governo do cara, que isso e aquilo, ele ganhou os votos. Mas nós sabemos que isso não pode ser tratado dessa maneira. E se o povo não começar a participar, ele nunca vai entender que aquilo vai ser inconstitucional. Se o povo não se interessar para a política vai ficar na mão de quem se interessa por ela. E aí nós vamos ter pessoas boas e pessoas más. Como você está vendo agora essa guinada à direita? Porque você, na verdade, você sempre foi mais um idealista político do campo democrático, né? Você nunca foi muito ideológico. Estou errado? Não, eu sou nacionalista. Eu acredito no povo brasileiro, eu acredito no Brasil, eu acredito que nós temos mentes para resolver o problema nosso, eu acredito que a gente tem gente para resolver nosso problema. Não é um pouco de covardia de se posicionar, não? Eu estou devolvendo que já me fizeram essa pergunta quando eu falo, eu sou do centro. Não, não é centro. Você é centro? Não, eu sou nacionalista. Esse negócio de direita e esquerda, quem é de direita e de esquerda no Brasil a não ser um movimento momentâneo para poder ocupar espaço político? Me fala quem é de direita de verdade. Então quem é de direita de verdade é quem é o detentor do capital. E aí? Eu te falo que a Faria Lima é... Exatamente. O Marista aqui de Goiás é... Exatamente. Né? Agora, minha pergunta o agronegócio de Rio Verde é... Quais dos deputados ou dos vereadores que se dizem de direita porque defendem temas que são levados que são de direita e que não, na verdade, nem sempre são? Eu tive entrevistando há pouco tempo uma pessoa e que é um dos ícones da direita aqui em Goiânia, né? E eu te falo que eu garanto que se a gente entrar para uma sala de aula,
e explicar o que é a questão de direita, a pessoa vai falar assim, não, mas não é isso que eu vejo, não. Eu falo assim, não, mas é. Eu tive num programa aqui da TV Capital, do Paulo Fernando, do Alberto Carlos, que é o Conexão Política, e estava conversando com o Luiz Alberto, que é da rádio, o famoso Luiz Alberto, e o Luiz Alberto estava reclamando exatamente disso, porque nós, que ele me considera de esquerda, né? Que o pessoal da esquerda taxa de extrema direita todas as pessoas que pensam em direita. Eu falei, mas por quê? Não, por causa da agressividade, etc. Mas não é isso que é extrema direita. E não é isso que é extrema esquerda. E eu percebi que grandes ícones que defendem e discutem esse assunto não sabem o que é esquerda, direita, extrema direita ou centro. Mas é por conta do modismo. Aquilo que a gente estava falando sobre Noam Chomsky, né? Noam Chomsky, né? Então ele explica bastante isso. Que nós temos aí um movimento mundial, não é aqui local, não é um privilégio nosso, é um movimento mundial, aonde se cria-se essas personalidades, cria-se temas, cria-se um inimigo invisível. Então, por exemplo, a pessoa fala, porque nós estamos combatendo o comunismo. Aí eu sempre faço uma pergunta. Existem 203 países pela ONU. Me diz qual país do mundo é comunista. Se você me disser um, não existe um país no mundo comunista. Ah, mas nós temos países que têm economia fechada, China, Coreia... Me ajuda a entender o negócio? Sim. Você está com 45 anos, você nasceu então em... 78. Isso, a Argentina é campeã mundial. Ah, não, para com isso. Não me traz notícia ruim. Me ajuda a lembrar, se você, na faculdade, se você é formado em Direito, você tem pós-graduação em Docência, né? Você também pós-graduou em Direito Civil e Processo Civil. Sei da sua vida, tem uma filha de 26 anos, está fazendo mestrado, e você... Em que momento que você se lembra que o Brasil foi comunista? É porque as pessoas estão vindo para salvar o Brasil do comunismo, né? Esse é o principal ponto, e das suas lideranças comunistas, e finalmente trazer a implantação de um Estado de direita. Você pode me ajudar a entender isso? Posso. Nunca tivemos. A verdade é essa, desde... Eu tive uma pessoa que eu entrevistei, mas não veio no ar, não foi nesse programa aqui, e que ele me disse que o governo militar foi de esquerda. Aí pronto, aí acabou mesmo. Aí é a mesma coisa eu falar que a camisa do Vila é verde, não dá. Não tem como a gente fazer isso, né? A gente tem que entender como os processos se acontecem, né? A própria CIA falou sobre o golpe de 64, como foi a intervenção, como que foi feita a cooptação de algumas estruturas, como é que isso se deu. Então, assim, o Brasil sempre foi, até agora, uma marionete do imperialismo. Tanto que é o seguinte... Você sabe que com essas palavras que você trouxe até aqui, você já é na caçadeza do pessoal. Sim, você é de extrema esquerda, né? Do mas é quando a gente começa a fazer uma leitura mais profunda... Do MR8, do PSTU... A gente tem que fazer uma leitura mais profunda. O problema é que as pessoas querem discutir no raso. Então, como a gente começa a discutir no raso, a gente começa a discutir mentira, fake news, fofoca. Não dá. A gente tem que começar a estudar para poder ter conteúdo para debater. E debater não é impor uma posição, é mostrar teu ponto de vista e mostrar que é o seguinte, a história diz o seguinte, o que aconteceu no país é que o país nunca foi, nem pelo governo do PT, administrado pela esquerda, porque o PT não é de esquerda. Se você pegar o estatuto do PT, está escrito que ele é o quê? Social-democrata. Então o PT, para quem não sabe, tem um estatuto pare com o PSDB. Então não se confundam. Estuda, leia. Então, na sua concepção, o PT não é um partido de esquerda e o Lula, então, não é comunista? Não, o Lula é um sindicalista que chegou ao poder, cumpre um papel de levar umas migalhas para o povo, mas não entrega o país para o povo. Por quê? O que define um país, para que lado é a sua política econômica e o seu caminho, é o seu modo como o seu Banco Central e seu Ministério da Fazenda tocam. Em nenhum dos governos do PT ou do PSDB nós tivemos uma indicação que não fosse dos banqueiros da Faria Lima. Todas as indicações, quem foram os ministros? Meirelles, Guedes e todos esses caras são da escola da onde? São da mesma escola, Chicago Boys. Então, nós não temos aqui no Brasil realmente uma defesa da esquerda real que teve no poder. Nós tivemos migalhas da esquerda que foi práticas sociais, que a direita também faz. Bolsonaro tentou fazer um monte de prática social para se reeleger.
Então, a prática social não define esquerda ou direita. O que define esquerda ou direita é uma transformação de país. Neto, então vamos lá. Você abriu o leque que eu queria. Até pedir mais tempo aqui no programa. Seguinte, foram 10 anos do PT com uma pujança de força política. Depois veio a derrocada do governo Dilma, com muita fragilidade, que se arrastou. Mas durante 10 anos, 8 anos dos 2 governos Lula e os 2 primeiros anos do governo Dilma, do primeiro governo Dilma. Depois é que teve fragilidade. Muito dinheiro no país, força internacional. Por que você acha que 3 elementos fundamentais para o Brasil não aconteceram? Não teve a revolução do saneamento básico, que só essa poderia trazer muita coisa bacana para o país. Sim. Não houve a revolução na educação, que é uma das bases de formação do PT, não é? E da onde veio a força da estrutura do PT. E não houve uma reforma agrária potentosa, sendo que o MST é um braço poderoso de apoio. Você consegue me ajudar a entender isso? Bem, podemos fazer Ou eu estou errado? Houve uma revolução de saneamento básico, uma revolução de educação e uma revolução de reforma agrária. Na verdade, nós estamos estagnados em todos esses aspectos. O primeiro aspecto aí da reforma agrária, não houve porque não tem um interesse do poder, do PT em si, não tem interesse em fazê-lo. Por quê? Porque dentro do PT também tem a influência dos grandes latifundiários, das grandes empresas internacionais, das grandes estruturas. O PT no poder é um partido de composição? Sim, o PT sempre foi. A negociata que acontece, negociata não na parte mal, mas a negociação que é oriunda da gestão do nascedouro. É tipo aquela de classista, né? Exato. O patrão leva um pouco, o empregado leva outro pouco. Vamos ceder de cá e de lá para a gente poder todo mundo ficar feliz. E a gente continua no poder. Eu continuo sendo a ponte de interlocução. Eu não saio da ponte de interlocução. Porque nem meus inimigos querem que eu saia, né? Exatamente. Por quê? Se eu cedo um pouco para o patrão e cedo um pouco para o trabalhador fica feliz por um lado, o patrão também, e eu consigo me permanecer no poder. Porque isso é uma estratégia de permanência no poder. Você quer dizer, então, que do ponto de vista comunista, se fosse, é como se essa força tivesse, de um lado, jogando com o dono do modo de produção e o outro lado jogando também para o proletário. Exatamente. Questão da educação, que você tocou. A educação é um problema um pouco mais sintomático, porque a educação ela é tratada como comércio no país. Pois é, porque inclusive a grande explosão educacional que aconteceu para as escolas privadas, né? Injetou dinheiro na escola privada. E nada que você tratar como comércio, o Estado vai dar conta de avançar, porque existe uma queda de braço. E quem tem o poder financeiro vai ganhar essa queda de braço. A pesquisa universitária ela não se multiplicou, né? Exatamente. Então a gente perdeu cadeiras, nós perdemos. Hoje as universidades federais têm vacância. Por quê? Porque existe um desestímulo. Evasão de cérebros, né? Grandes intelectuais, pensadores, pesquisadores foram embora. Você não quer... A pessoa vai fazer pesquisa para quê? Para quem? Como? Por quê? A CAPES vai continuar? E para ganhar o quê? Exatamente. Então, viver por amor? Então, educação por amor? Você é professor, né? Isso. A educação, ela se perdeu nisso. Então a educação, enquanto ela tiver educação, saúde, estiver sendo tratado como comércio, a gente não consegue entregar isso de boa qualidade para o povo. E aí, explica um pouco melhor isso aí. Se não for tratado como comércio, vai ser tratado como? Tem que ser tratado como prioridade. Tem que ser o comércio não é prioridade. Por exemplo, o cara que é dono de um posto de combustível, ele não trabalha como se fosse prioridade? Sim, vendeu o combustível no preço dele, no valor dele, da forma que ele quiser. A prioridade dele é lucro. A prioridade dele é lucro. Qual seria outra forma de trabalhar com educação e saúde? Como que eu vou trabalhar a educação, por exemplo, e não focar no investimento maciço na educação, a valorização de professor, estrutura, identificação? Por exemplo, eu estou fazendo um projeto que eu te convido a me ajudar, que é uma proposta de mudança no formato que nós enxergamos as coisas. O nosso cidadão, ele tem uma dificuldade hoje, ele não sabe de quem cobrar algumas coisas. Então a minha sugestão hoje para o Brasil é colocar a educação na mão do governo federal, a segurança pública na mão do governo estadual e a saúde na mão do governo municipal. Então você obrigaria todo município a ter um hospital, a segurança pública o governo estadual daria a ela, para a população, e a educação ficaria no governo federal, do Iapoque ao Chuí,
a gente teria a mesma educação tabelada. Não teria essa coisa do cara em São Paulo ter uma melhor educação, em Minas ter uma melhor educação e no Nordeste ter uma menor. Você sabe que o meu respeito por você vai além da estética, né? Porque você vem pro meu programa, talvez o mais bonito até hoje. Depois eu quero que a câmera mostre bem aqui como é que tá a estética do meu convidado. Você vem diretamente de algum desfile de moda. Mas eu preciso dizer que a estética da sua ideia, ela é divergente do meu modo de ver. Eu já entendo essa questão da saúde, educação e segurança dentro de uma questão de círculos concêntricos. Então, realmente, é como o SUS trabalha, né? E eu imagino também que o sistema de segurança deveria ser da mesma forma, um sistema único de segurança, e assim também o sistema único de educação. Aonde o município tem uma competência principal. O que nós precisamos voltar é ter um novo pacto federativo, com uma nova distribuição de renda, quebrando aquilo que Fernando Henrique Cardoso fez quando assumiu a presidência e que o Lula apertou ainda mais, que é uma concentração da riqueza do país na União. Eu sou totalmente contra. Eu sou municipalista. Eu acho que o Pacto Federativo ele tem só que equalizar o país, só, nesse sentido. Mas eu entendo, por exemplo, e isso eu vou discutir daqui a um tempo, mas vou trazer você para a conversa também, que nós precisamos ter a guarda municipal para ser aquela guarda do município como um todo, fazendo fiscalização, cuidando de trânsito, sendo o policial da rua, o policial do bairro, aonde você tem a Polícia Civil Estadual, que investiga, e a Polícia Militar, que é a ostensiva no sentido de problemas de fronteira e problemas de convulsão social. Eu sou pela desmilitarização da Polícia Militar. Polícia ostensiva, Polícia Estadual. Por quê? Porque nós não podemos jogar para um peso militar algo que é de natureza civil. Na educação vejo da mesma forma, acho que nós temos um sistema interessante, precisamos entender ele melhor. E na saúde, o SUS também eu vejo que funciona. O que eu acho que precisa é daquilo que você disse há poucos momentos. Você tem um entendimento maior da população, sabe? A população não entende nada sobre o Estado. O que você acha sobre a gestão? Você consegue ver aqui no Brasil, nós temos bons gestores dos municípios, dos estados? Temos. E perdemos um, né? Perdemos o Íris há pouco tempo, né? Um bom gestor. Você sempre foi fã do Íris, né? Aí não vai. Eu acho que a gente tem que entender quais as características. O Ronaldo é um bom gestor. Cada um com sua característica. E o Marconi? O Marconi, ele era um bom privatizador. O Marconi, ele terceirizava a responsabilidade, né? Ele gostava de passar para a mão dos outros. Eu tenho dificuldade de... Beto, você tá parecendo aquele cara que fala assim, aos amigos tudo, aos inimigos o licor da lei. Não, mas é verdade. Se você pegar, ele fez o erro do Bolsonaro. Ele governou para poucos. Por exemplo, vamos falar do Oscar Niemeyer, aqui em Goiás. Se ele pegasse aquela grana do Oscar Niemeyer e fizesse em Goiânia 4 centros culturais, ao invés de fazer um centro cultural, que é voltado só para um público de condomínio fechado, nós teríamos levado a cultura realmente para a população. Mas você acha que o Oscar Niemeyer, ele é voltado para aquele público ali dos condomínios daquela região? Ele me parece que atende absolutamente a cidade toda. Eu vejo, por exemplo, os pais levando os filhos para andar de patins ali, que vêm dos setores mais longínquos de Goiânia. É bom fazer uma pesquisa. Eu não consigo enxergar que o cara vai sair do Jardim Primavera para andar de patins. Ah, não, com certeza, mas eu... Jardim Primavera não tem nada para esse cara. Eu não posso pensar que o cara do Balneário também não tem nada. Eu não posso pensar que o cara do Itaipu não tem. Eu não posso pensar que as pessoas que estão na Grande Goiânia têm que se reservar um deslocamento a um local que tem pouco acesso a ônibus, a um deslocamento com dificuldade. Eu não posso pensar nisso. Eu tenho que pensar na sociedade. Quando eu penso em gestão, você foi a pergunta. Sim. Eu não posso pensar num público. Eu tenho que pensar em todos. Você tem 2 filhos, mano. Na hora que você pensa que você vai fechar sua conta no final do mês, você tem que pensar nos seus 2. Sim, você não pode pensar em nenhum. Porque um é maior, o outro é menor. Não, eu tenho que pensar nos 2. Eu não posso pensar numa sociedade que eu só vou atender a quem me interessa. Então, quando eu falo da gestão, é porque é uma gestão que servia a quem interessava. Esse é um ponto. Ah, mas modernizou. Sim,
Fez alguns avanços? Sim. Não, mas eu Fez- gosto mais da minha filha que ouve rock comigo. Meu filho passou a ouvir sertanejo universitário, funk, aí eu... Aí é uma queda, né? Não dá para não dá para discutir mais nesse sentido cultural, né? Mas então, quando nós falamos em gestão, nós temos bacana, nós temos muita gente boa. Gestão cultural. Falta um pouco dessa visão de entender as necessidades do povo mais na área da saúde, mais na área da educação ou mais na cultura? Acho que falta tudo. Acho que falta abrir o Estado para o povo. Acho que abrir o Estado para o povo... Quando eu fui candidato a prefeito, eu fiz um projeto que era o seguinte. Na área da cultura, a nossa proposta era pegar toda a escola municipal, que é um prédio que fica ocioso no final de semana, e gerar ali aulas de violão, canto, teatro, e disponibilizar para que a própria comunidade fizesse peças teatrais, musicais e tudo mais, para que a própria comunidade pudesse ter cultura para ela. Você sabe que Goiânia, quando ela começou, e até ali na minha adolescência, você tinha as associações de bairro. Sim. Então, Associação dos Amigos do Ainda Setor, existe. né? E ali o governo municipal, o poder público municipal, ele dava apoio e tinha assim, uma série de atividades desse sentido, né? A escola, por isso que eu questionei a questão, que você tinha colocado a questão de gestão, que o Marconi deveria ter feito. Eu sou contra. O Estado, quando vai fazer, ele tem que fazer algo grande mesmo. O que acontece é que a prefeitura, na minha concepção, é que tem que se preocupar em melhor ocupar nossas praças. Eu fui na Praça do Nova Esperança uma vez e fiquei emocionado. O pessoal mesmo da região, ocupando uma praça grande Sim. que tem ali, perto de um centro de saúde, abaixo da delegacia, não sei exatamente onde era hoje, faz muitos anos. E o pessoal, eu brinquei aqui com o funk, mas era exatamente isso que eles estavam fazendo. Eles estavam pegando essas músicas, eu não entendo muita diferença, hip hop, funk, etc. E estavam dançando passinho, e etc. Moço, eu parei meu carro, desci e fui ver aquilo. Eu acho que o governo tinha que promover isso, que nem a gente vê lá no Japão o pessoal promovendo o tai chi, etc, e assim por diante. Mas a cidade acontece, Giovanni, independente do governo. A cidade acontece. Vamos dar um exemplo para você. Hoje um ponto cultural democrático é o Breguelas, que foi um ponto de advogados no passado, algum tempo atrás. Era um ponto de advogados. O Breguelas hoje é o maior processo cultural da cidade, democrático. A pessoa vai para lá, ouvir um samba, ouvir um hip hop, um funk, um sertanejo, um forró, leva sua caixinha de bebida, tá lá e é democrático. É a nossa praia em Goiânia. O que o poder público tem que fazer aí, eu concordo contigo, é fomentar, é estimular, criar novos centros desse formato. Como chama aquele centro que era um teatro de arena ali no setor sul? Martins Sererê. Martins Sererê, o que foi feito daquilo ali? Martins Sererê ainda existe, é o local para pouca gente sabe disso, mas a gente tem os 2 maiores circuitos de rock alternativos do país. Eu, na minha adolescência, que é o Vaca Amarela. Eu fiz né? teatro lá. Eu fiz que é o Vaca teatro Amarela e amador. o Bananada. Eu fiz o teatro universitário lá. Nós tocamos. Sim, é do Estado, né? É do governo estadual. Nós temos algo parecido que a Retomada está fazendo, que é a secretaria que o César Moura toma conta. Ele está fazendo algo parecido. Ele fez um circuito agora de A vários Secretaria locais. da Retomada é do governo estadual. Governo estadual. Falta realmente um olhar mais profundo. O que nós temos feito, e aí eu acho que talvez o seu programa vai ajudar muito a nossa população a entender, é sair dessa superficialidade e aprofundar um pouco mais na discussão. Entrar para baixo, entrar com profundidade, colocar o dedo na ferida, discutir, entender o outro lado, para poder entender como as cidades, como o Estado podem locomover e melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão. Sabe, Neto, eu queria trazer uma coisa um pouco mais prática hoje. Nós tivemos no governo de Jair Messias Bolsonaro um governo que ele se diz conservador e patriota de direita. Eu entendo que esse patriotismo, na verdade, é um nacionalismo, mas um nacionalismo do ponto de vista ruim. É o mesmo nacionalismo que nós tínhamos no fascismo italiano, no nazismo alemão. Mas eu não consigo vê-lo dessa forma também. Eu não consigo vê-lo como algo que fosse de direita quando eu olho para a direita mundial. Quando eu olho para Margaret Thatcher, eu não consigo ver um liberalismo, né? De Truman. Eu não consigo ver... Nem de Ronald Reagan, por exemplo, né? De organização do Estado liberal.
eu não consigo ver um conservadorismo, sabe, em matéria de princípios e valores. Eu vejo como um reacionarismo, ou seja, um governo de reação em relação às mudanças da sociedade que eu não consigo aceitar. Não, essa mudança eu não quero, né? E eu consigo ver que houve uma restrição da gestão. Mas uma coisa é clara, a população brasileira deseja esse governo mais liberal, mais capitalista, mais conservador, nos costumes principalmente. Como é que você observa, do seu ponto de vista, alguém que esteve na Uni, alguém que foi diretor de DCE de universidade, alguém que esteve no centro, mas com um espectro mais à esquerda, né? Em relação a esse país nosso hoje. Nós tínhamos em 2021, eu falei no começo do programa, 58% da população totalmente desinteressada de política. E hoje, esse índice caiu para 38%. Ou seja, cresceu o interesse, sendo que reduziu a confiabilidade e o interesse desse jovem, que caiu para 17% em relação à esquerda, e aumentou aquele que tem mais uma vertente à direita, que é de 31%. São jovens que querem ser empreendedores, eles querem ser patrão, eles não querem emprego, eles querem comandar e querem ganhar dinheiro. Como é que você consegue enxergar isso? Não, eu acho ótimo. Eu acho que as pessoas quererem crescerem na vida, trabalhar, pôr a mão na massa, isso aí é importantíssimo. Nós temos aí que ter uma leitura um pouco separada, e eu acho que a gente depois gasta um programa falando sobre isso. Existe uma mídia muito forte, existe um programa estabelecido para se convencer a pessoa sobre o que é isso. Quando você fala que você não consegue identificar o governo que passou, é porque ele não tem identificação. Ele não veio para fazer. Ele era um governo do Bolsonaro, né? Ele é personalista, né? Ele era um governo para os do Bolsonaro, os que pagaram a campanha do Bolsonaro. É porque as pessoas não querem enxergar que a campanha de 18 do Bolsonaro foi caríssima. Agora ele pergunta, quem pagou essa campanha? Você é dono de uma instituição, vai fazer uma campanha de WhatsApp para poder mandar notícia da sua matrícula, de fazer um vestibular seu, ver quanto custa isso. Como é que ele disparava 200, 300 milhões de WhatsApp? Isso não era escondido não, né? Você tinha lá o Carlos Bolsonaro e um mar de celulares ali e ele operando aquele mar. Isso é uma imagem legal de se ver, mas não funciona assim. Quem conhece um pouco de tecnologia, eu tenho uma empresa de tecnologia, você sabe disso, a gente sabe que não é aquilo dali. A gente sabe que tem uma estrutura por trás que envolve milhares de pessoas trabalhando. Nós estamos falando para poder montar aquela estrutura ali, eles não tinham menos de 2, 3, 4... com base internacional? Com base internacional, links internacionais dedicados, estruturas dedicadas. Então, o que nós temos que entender? Quem pagou para o Bolsonaro subir ao poder? Esse é o primeiro ponto. O Bolsonaro veio para cumprir qual papel? O papel que ele cumpriu. Desorganizar, desordenar e rachar o país. Ele cumpriu esse papel. O país está rachado. Bolsonaro conseguiu cumprir dentro do país uma briga contra a vacina, contra a ciência, contra a melhoria da saúde. Pessoas morreram por acreditar nessa campanha de desinformação. Isso é o fascismo aplicado na realidade, no fato, na vida. Qual é a melhoria real para o povo? Essa é a pergunta que nós temos que estabelecer para definir se esse governo foi para que lado. De direita? Nunca foi. Nunca foi. É um governo que nunca foi de direita. Mas ele foi para os poucos dele. Aí você pergunta, aí você tem as joias da Arábia que está começando a aparecer, aí você tem gasoduto que foi vendido, aí você tem governo VTG... que era contra a esquerda, isso era. Mas isso não significa que é um governo de direita, né? Era um governo que usou a esquerda como trampolim para subir. Não é um governo contra nada. Ele foi contra o comunismo, ele foi contra a vacina, ele foi contra a Amazônia. A Amazônia é úmida, não pega fogo. Ele foi contra o agricultor nosso. O nosso agro que defendeu ele paga o preço hoje pelo desmatamento, pelas inserções diferentes que ele trabalhou. Então, quer dizer, ele foi o governo voltado para um desmonte do país. Ele queria desmontar as estruturas que foram gastas desde 88 e antes de 88, que você lutou pelas diretas e outros fizeram para estar como está hoje. As melhorias. Então, criou um monte de... Reabertura direta já, movimento constitucionalista, todos esses eu participei. Esse papo de costume, não, é porque é banheiro, é porque não sei o quê. Isso é pano de fundo. A verdade é que é o seguinte, o Brasil foi saqueado.
como foi na ditadura. E este é o ponto. Ah, mas no PT também foi. Eu não estou aqui passando pano para ninguém, não. O que eu estou dizendo é que fizeram mais do mesmo. Se você pegar os números, são idênticos. Se você pegar os números do segundo governo da dona Dilma, é os mesmos do Fernando Henrique do segundo governo dele. São idênticos, estão lá. É só a gente olhar um pouquinho e mais profundo. Sair da notícia errônea que vem, não sabe de onde, que fonte que lançou e tudo mais. Então não é um governo que tem cara. É um governo que veio para desmontar o país. É um governo que veio para entregar o país. Que veio para vender barato e ganhar sua comissão. É simples. Neto, 1 minuto para fechar. Nossa equipe de jornalismo sempre traz para o nosso convidado uma frase que ela entende, que identifica com ele. E a nossa jornalista trouxe para você uma frase de Platão, do filósofo. Não há nada errado com aqueles que não gostam da política simplesmente. Serão governados por aqueles que gostam. E eu te dou aí minha câmera para você poder fazer seu encerramento. 1 minuto. Obrigado, Giovanni. Que Papai do Céu te abençoe sempre, abençoe a equipe do programa, abençoe todos que estão nos assistindo. Quero agradecer e trazer para você aqui sempre que o Giovanni nos convidar um ponto de vista um pouquinho diferente do que você vê no mercado de comunicação, nos debates políticos, a gente poder aprofundar um pouco mais, trazer uma pitada diferente, mostrar um novo ponto de vista. Não queremos impor nada, mas queremos que você comece a pensar e venha participar com a gente, venha trazer com a gente também o seu ponto de vista, sua forma de ver como as coisas estão acontecendo e como a gente pode melhorar a nossa sociedade, melhorar nossa política, nosso estado, nosso Brasil que nós todos amamos. Muito obrigado, Giovanni, que Papai do Céu te abençoe. E você permanece conosco. Você está no lugar certo.